Apresentando o vídeo, o locutor Mauro Rodrigo. Fala pessoal, Mauro Rodrigo aqui de novo para mais um vídeo do nosso canal. Nós teremos um relato de traição para vocês e também um vídeo que eu vou reagir. Nós vamos agora primeiramente ao nosso relato de hoje e eu já volto para falarmos algumas coisinhas acrescentando aí a esse relato. Assiste aí. Vamos para nosso relato de hoje, pessoal. Fui casado 3 vezes. No primeiro casamento ela me deixou pelo patrão. No segundo essa disse que eu era pobre e ela queria grana, e resolver buscar homens ricos. Minha terceira me traiu direto, então separei. Aí escutei uma história atual dela. Era um aniversário de uma amiga, e o lugar escolhido para a festa era um sítio no interior de São Paulo. O clima era alegre, com risadas e música ao fundo. Meus amigos estavam animados, e a aniversariante, a Júlia, estava radiante. Entre os convidados, havia uma amiga dela, a Ana, minha ex, que já tinha tido um romance com o pai da Júlia. Elas brigaram, mas se resolveram. Tudo parecia tranquilo até que, no meio da festa, algo estranho começou a acontecer. Ana e o namorado da Júlia, o Lucas, estavam trocando olhares discretos. Meu amigo, que estava prestando atenção, notou uma química forte entre eles. Enquanto todos dançavam e se divertiam, Júlia saiu para o banheiro. Foi quando os dois se encontraram em um canto isolado da sala. Assim que Júlia voltou, a festa estava em um clima descontraído. Mas, de repente, ela parou, com a expressão de quem tinha visto um fantasma. Ao olhar para o sofá, encontrou Ana e Lucas se beijando. A raiva tomou conta dela. Júlia gritou, chamando todos para a sala. A música parou, e um silêncio pesado tomou conta do lugar. Ela olhou para Ana e gritou: acabei de encontrar a fulana transando com o meu namorado. Para quem não sabe, ela já se envolveu com o meu pai, que é casado também. O choque foi imediato. Todos ficaram em silêncio, sem saber como reagir. A festa, que antes era cheia de sorrisos, se transformou em um ambiente tenso. As pessoas começaram a se olhar, sem entender o que fazer. Júlia, com lágrimas nos olhos, decidiu que era hora de terminar tudo. Ela pediu para todos irem embora. Era cerca de 3 da manhã, e ninguém sabia como lidar com a situação. Os convidados, que foram para celebrar, saíram apressados, sussurrando entre si. Meus amigos olharam um para o outro, atônitos. A festança havia acabado, mas a história ainda ecoava nas cabeças de todos. Ninguém conseguia acreditar que aquilo aconteceu. A ideia de que Ana poderia ter se envolvido com o pai da aniversariante também deixou todos perplexos. Aquela noite, que começou com alegria, terminou em um misto de confusão e tristeza. Até hoje, recordo desse episódio surpreendente. Percebemos que uma vez traidor, sempre traidor. Depois de notar que todas que passaram em minha vida eram interesseiras e só queriam dinheiro, passei a sair só com garotas de programa. Lá conheci uma que só queria sair comigo. Perguntei aos donos do bordel qual das garotas ganhavam mais. Eles disseram que várias, mas que a que ganhava menos era a que saía comigo. Pois só saía comigo. Aí perguntei pra ela por que só saía comigo. Ela disse que era sozinha e não podia ter filhos. O marido largou ela por isso. Ela só precisava de pouco para viver. Depois ela me disse que tinha sentimentos por mim e não se atraía por mais ninguém e que eu bastava e pagava bem. Dava para ela viver, pagar o aluguel, as contas e comer. Que estava perfeito assim. Ela era uma mulher triste, mas quando me via parecia feliz e sempre sorridente. Me casei com ela e estamos juntos há 10 anos. Nunca desgrudou de mim e trata meus filhos como seus. Todas as minhas ex tiveram vários relacionamentos e filhos de pais diferentes. Todas estão mal de vida, destruídas pelas escolhas que fizeram. Eu estou feliz. Minha esposa não desgruda de mim e é perfeita e verdadeira sempre. Quase que eu desisti por achar que todas as mulheres querem grana e minha ex-garota de programa queria meu amor. Mas a maioria curte grana e quem curte amor é a minoria.
Não são todas as mulheres que curtem mais grana que amor. É claro que tem um ditado que diz que quem gosta de pênis é gay e que mulher gosta de grana. Mas eu amo meu parceiro e lutamos juntos por dinheiro e pelo nosso amor. E esse foi nosso relato de hoje, pessoal, e até o próximo. Bom, como vocês podem perceber, existem relacionamentos que já nascem com tempo de validade, prazo de validade, não é? É como se fosse uma mercadoria que pode estragar a qualquer momento. Aí tem um tempo, geralmente, que pode variar. Esses relacionamentos que esse rapaz teve foram com mulheres que tinham uma tendência a buscar sempre o melhor na cabeça delas. Num vídeo passado, eu reagi a um vídeo que falava que todas as mulheres, quando terminavam algum relacionamento, já tinha alguém engatilhado. Isso aí é muito fácil de explicar, tá, gente? Você só vê a mulher desesperada em duas situações, e eu vou dizer as duas aqui para vocês. Quando o cara termina o relacionamento, onde ela não esperava por isso, aí ela fica desesperada. Ou quando o homem que ela escolheu achando que era melhor do que o outro, mostra-se bem pior do que aquele que ela rejeitou. Aí ela fica desesperada, por ela perceber que ela escolheu errado, que o outro era melhor, infinitamente melhor. Então ela entra em desespero. Tem essas duas situações. E com relação ao relato também, que é interessante, eu já conheci algumas histórias de homens que largaram os casamentos que tinham e se casaram com mulheres da vida. Eu conheço duas situações. E nas duas situações, pelo que eu fiquei sabendo, as mulheres foram praticamente até o fim da vida deles fiéis a eles. Eu conheço duas situações dessa. É claro que isso é uma situação que eu não faria. Jamais. É tanto que o vídeo que vocês vão ver aí tem a ver com isso que eu estou falando aqui. De o homem tem um radar para detectar mulheres promíscuas. Estão entendendo? E muitas das vezes eles usam, mas realmente se entregar para mulheres assim é mais difícil. Isso por conta de um monte de coisa psicológica, tá, gente? Aquela coisa de você saber que vários homens estão na genética dessa mulher, porque ela teve vários homens e etc. Tem um monte de coisa. Coisa de honra, coisa de virar chacota entre os amigos. Todo mundo pegou essa mulher que está com você. Essas coisas assim. A coisa de ser homem, entendeu? De não parecer fraco, de ser macho, de não aceitar tudo. Esse tipo de coisa. Um monte de coisa que tem a ver com esse dilema, do homem assumir mulheres rodadas. Vocês vão ver daqui a pouquinho no vídeo que eu vou mostrar para vocês e vou reagir. Mas continuando com esses relacionamentos que esse cara teve no relato. Você pode realmente observar que a maioria das pessoas, e quando eu digo pessoas, é porque eu não posso dizer que é só mulher que entra em relacionamento esperando aparecer algo melhor. Eu não posso dizer também que todas são assim. Eu não posso afirmar isso. O que eu posso dizer para vocês é que existem homens que entram em relacionamentos aguardando alguém melhor aparecer também, assim como a maioria das mulheres. E eu posso dizer para vocês que é a maioria dos homens também. Não posso generalizar jamais, dizer que todos os homens ou todas as mulheres são assim. Vocês acham que a traição só acontece por conta do mau caratismo das pessoas? Não, não é só por isso. É justamente para explicar para vocês que tem gente que tem um bom caráter, é honesto, mas se casa ou se relaciona com alguém esperando realmente sim alguém melhor aparecer. Na cabeça da pessoa, isso não é errado, ela querer encontrar alguém melhor. Então, portanto, ao largar aquela pessoa que ela acha inferior,
ela não acha que está errando. Não importa se vai fazer alguém sofrer. Ela colocou na cabeça dela que ela quer alguém melhor. Estão entendendo? E geralmente, aquele ditado que dizem, a grama do vizinho nem sempre é mais verde. Tem a ver com isso. Porque você acha que está trocando algo bom por algo melhor. E geralmente, ou na maioria das vezes, nunca é melhor. Estão entendendo? Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu já tenho uma certa idade, não é? Quase 2000 anos. É muito tempo de vida. Mas o que acontece? Eu tive muitos relacionamentos, não é? Fiquei com algumas. Algumas. Não comparado a vocês, que são pessoas lindas e extraordinárias, não é? Dentro da minha capacidade, não é? Tive alguns relacionamentos. Sendo que, entre todos, eu tive 3 relacionamentos que as mulheres eram interesseiras. Estão entendendo? E eu sabia que tinha prazo de validade porque elas estavam buscando algo melhor do que eu. Correto? E as brigas, discussões que tinham, era geralmente relacionado a isso. Ambição, dinheiro, essas coisas. Agora vamos falar a parte interessante. Eu sou pobre. Esse era um grande problema, sempre foi para elas. Então vejamos bem o meu raciocínio. Era para essas 3 estarem milionárias agora, correto? Não, estão piores do que na época que tinham contato comigo. Estão entendendo? Nenhuma delas se graduou em alguma faculdade. Nenhuma delas fez faculdade. Eu fiz. Eu sou graduado em letras, português e literatura. Estão entendendo, não é? Olha o raciocínio, olha só, de leve, explicando para vocês aqui, sem deboche, porque eu não debocharia de vocês, a não ser delas, claro. Nenhuma está rica, nenhuma está bem de vida, veja bem, olha o raciocínio. E eu sou graduado, correto? A minha filha também é graduada em Direito. Estão entendendo o raciocínio? E o meu filho é bem provável que siga o mesmo caminho, já que a minha irmã também é advogada, o avô dele também é advogado. Então, ele gosta, ele entende muito de leis, ajudava o avô a fazer aqueles documentos, né? Ele gostava de fazer essas coisas. Então, ele tem tendência para isso e vai fazer se quiser, mesmo eu sendo pobre. Mas nenhuma das 3 que eu estou citando aqui agora para vocês construiu nada, não seguiram nada, não subiram de vida, não ficaram milionárias. Estão entendendo? Eu acho isso bem engraçado. Elas poderiam até trabalhar na Praça Nossa. Seria bem interessante ver as pessoas pagando mico, não é? Mas isso é outro assunto. Agora, eu também tive um caso de paquera que nem teve relacionamento. Do meu ponto de vista, ela estava aguardando algo melhor na cabecinha dela, não é? E ela seguiu. Não teve relacionamento. Então, o que eu posso pensar com relação a isso, fazer uma reflexão, é que existem relacionamentos que estão com prazo de validade. Já nasceram prontos para acabar. E tem relacionamentos que nem acontecem, nem nascem. Estão entendendo? Porque a pessoa está esperando alguém melhor na cabecinha dela. E se você for observar, não conquista nada. E por que eu estou falando isso? Em outros vídeos passados, vários, eu já citei de uma mulher na época que eu tinha 18 anos, que foi um amor correspondido que eu tive, da minha parte e da parte dela. Ela largou na época um cara que era rico para ficar comigo sabendo que eu era pobre. Estão entendendo? Essa mulher, ela era ambiciosa, mas ela achou melhor validar e se entregar ao amor verdadeiro do que ao dinheiro, correto? O que acontece? Eu me achava muito novo para casar, ela queria casar. Então eu não quis, o vacilo foi meu. O que acontece? Ela seguiu a vida dela, ela graduou-se em administração, se eu não me engano. Eu encontrei com ela na época que eu estava me graduando em letras, não é? Na faculdade, eu acho que era a administração que ela estava fazendo. E hoje em dia ela é muito bem de vida. Estão entendendo o que eu estou falando?
Não basta você ser ambicioso, você tem que fazer escolhas corretas e não ir atrás de quem tem dinheiro. Para você ser que nem o Elon Musk, você tem que trabalhar, correr atrás, se esforçar e não querer casar com ele, porque eu acho que ele já deve ser casado, não é? Então, se você quer ficar rico, não busque alguém que tenha dinheiro. Busque alguém que queira lutar junto de você. Foi por isso que, segundo esse relato que vocês viram, o cara casou-se com uma mulher que era da vida, que ela só queria isso, ter uma família. Ela não poderia ter filhos, mas encontrou esse cara que já tinha filhos com outras mulheres e eles construíram a família deles e lutam juntos. E estão aí, se eu não me engano, há 10 anos juntos. Entenderam a diferença? E a vida deles está maravilhosa. E das ex dele, não está nada bem. Estão entendendo o que eu estou falando? Então não é você querer se vender como um produto para ter dinheiro. Estão entendendo o raciocínio, não é? Você tem que lutar para conquistar as coisas. E não querer que caia do céu as coisas de mão beijada. É isso que fica bem claro com essas coisas que a gente observa. Das pessoas achando que a grama do vizinho é mais verde. Como eu disse, quase nunca é melhor. Você que se engana, você que se deixa levar pela administração do mal. Estão entendendo? Porque quem governa o mundo nas atitudes da maioria das pessoas é o mal, vocês sabem disso, não é? Porque a atitude, o comportamento das pessoas não tem ligação, na maioria das vezes, nenhuma com Deus. É com o maléfico. As escolhas que você faz. Você entrar em relacionamento por dinheiro, esperando encontrar alguém melhor, aí traindo. Isso aí não tem nada a ver com Deus. O que tem a ver com Deus é o amor. Palavras que você encontra na língua portuguesa ou em outros idiomas, que são palavras que significam coisas boas, essas palavras têm tudo em comum com Deus. Agora, palavras e atitudes ruins são ligadas ao mal. É isso que as pessoas têm que entender. E, pelo que eu vejo, é impossível, porque a maioria não tem QI, não tem inteligência para perceber isso. Acha que está certo ou certa, mesmo praticando as coisas erradas, decisões erradas, escolhas erradas, e acha que está na razão, que tem o direito de fazer. Uma outra coisa que esse relato me lembrou é o seguinte: vários casos de mulheres que traíram, a desculpa delas, da maioria, é que elas traíram porque o marido, o companheiro, tinha traído primeiro. Eu já escutei tanta história que vocês nem imaginam, gente, de mulheres para se explicarem porque traíram, porque foram pegas, não é? Não, eu traí porque o meu marido me traiu antes. Não traiu nada. Mas ela, para justificar, diz isso. É a mesma coisa as pessoas que fazem escolhas erradas. Tipo, você está conversando com alguém, pretendendo ficar com essa pessoa. Você até fala para os amigos, para os familiares, aí de repente aparece alguém mais rico. Geralmente isso acontece mais com as mulheres. Infelizmente eu tenho que falar isso e muitas vão reclamar, outras irão concordar com o que eu estou falando e ela vai abrir mão daquele cara que era bom para ficar com o cara que tem dinheiro. E depois vai se arrepender porque ela vai perceber que ela fez errado. Ela vai perceber que a escolha não foi certa. Vai sofrer, vai acontecer coisas, vai ficar doente, vai envelhecer, vai se acabar. Aí tem a ver com o próximo vídeo aí também, de quando as mulheres chegam aos 30 anos e não se decidiram, rodaram, não se decidiram, não encontraram o cara certo para ficar. Às vezes, ou na maioria, encontraram o cara certo, mas rejeitaram ele e foram atrás do que elas achavam que era melhor. Aí depois já era tarde. Infelizmente. Assiste ao vídeo aí, que é uma explicação de uma mulher muito inteligente
que falou verdades. Depois a gente volta. Você sabia que nenhum homem de alto valor quer uma mulher que todo mundo já passou na mão? E tem muita mulher de vida louca exigindo tratamento de realeza. O homem tem um radar biológico. Ele sente cheiro de promiscuidade de longe. E não adianta pousar de santa hoje se a sua energia e a sua fama gritam o contrário. Nos 20 anos, a novidade disfarça tudo. Mas quando você passa dos 30, a tolerância de mercado cai. E se o cara percebe que você tem mais quilometragem rodada do que táxi de aeroporto, ele entende que você é problema, não parceira. E não adianta correr para a igreja achando que o banco de madeira apaga o histórico. Isso é um equívoco perigoso. Você muda o ambiente, mas se você não mudar a mentalidade e a postura, você só está enganando a si mesmo. Deus perdoa o pecado e apaga o passado. E a sociedade arquiva o histórico. O sangue de Jesus, ele te lava espiritualmente, mas ele não apaga a memória dos homens na terra. E o seu passado sempre vai sentar à mesa com você. Você está preparada para isso? Preservar-se não é para a mulher careta, é para a mulher inteligente. A roupa define caráter, tudo define você. O que você ouve, onde você anda, com quem você dorme e o que você veste. Você é a soma das suas escolhas. E o homem está lendo esse somatório o tempo todo. O homem pode até usar a mulher promíscua. Ele pode até gostar por um tempo, mas ele jamais entrega o sobrenome dele para ela. Quer ser assumida? Pare de agir como se estivesse disponível para o mundo. Já me segue, se isso fez sentido para você. E compartilha com quem precisa ouvir isso hoje. Complementou bem o que eu estava falando sobre o nosso relato, não é? Esse vídeo aí que vocês viram, ele é um complemento. Eu estou achando interessante porque os vídeos que eu estou reagindo em nossos vídeos aqui do nosso canal, eu tenho colocado os vídeos que têm muito a ver com os relatos que estão acontecendo. Tudo a ver para mim. Eu acho que o comportamento nosso diz a quem a gente segue. É só isso que eu posso falar para vocês, afirmando com toda certeza. Tem pessoas que dizem que seguem a Deus, mas as atitudes são totalmente ao contrário do que uma pessoa realmente que segue a Deus faria. Isso eu tenho certeza, pelo que eu tenho observado. Aí, volto a dizer, aí chega um momento da vida que você percebe que o caminho que você tomou é totalmente errado e que você perdeu a oportunidade real de ser feliz e de construir algo duradouro, algo que você colheria frutos e não tragédias, desgraças, sofrimento. É o que eu mais tenho visto, as pessoas escolhendo situações erradas, você tentando entrar em relacionamento por motivos errados. E é por isso que muitos não duram, ou a maioria, não é? Poucos. A duração dos relacionamentos hoje em dia estão cada vez mais curtas. Eu não sei se vocês repararam isso, não é? Eu conheço gente que tem vários relacionamentos ao mesmo tempo. E não só homens, como era antigamente. Mulheres também. Os contatinhos na internet, conversas, né, longas na internet, você vê pessoas até altas horas da madrugada conversando com outras pessoas na internet. Dá para você ver porque o ícone da pessoa, quando ela não mascara, não é? Fica circulando, né? Uma luzinha, você percebe quando a pessoa está online ou não. Então você percebe muito essas coisas. As pessoas amanhecendo, conversando, paquerando, namorando. E geralmente não é com uma única pessoa, não é? São várias pessoas com papos maravilhosos. A vida é assim. Como eu disse, mais uma vez, o mundo, em sua maioria, é governado pelo mal. Simples. Bom, pessoal, e esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado ou não, mas se puder, curta, compartilhe e inscreva-se para ajudar o nosso canal, tá certo, gente? E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.